você, mais um podcast Mundo Empresarial só começando, né? Seja muito bem-vindo, a gente tá sempre aqui te esperando. Lembrando que já somos mais de 140 mil inscritos no YouTube. Faça parte dessa família também, curte, compartilha, se inscreva e sempre esteja ligadinho aqui em tudo que a gente compartilha com vocês, todos os conteúdos, sempre trazendo muitas histórias que valem a pena ser contadas e conhecidas aí por você, né? E você que é empresário também, quer trazer, né, a sua história, a sua empresa, né, todo o seu case de sucesso, vem conversar com a gente vai adorar trazer isso aqui para você, compartilhar com todo mundo que assiste, que tá sempre ligadinho aqui no nosso programa. E olha só, hoje o nosso bate-papo tá super incrível. Hoje a gente vai conhecer uma instituição dedicada à transição hospitalar, com foco em reabilitação, longa permanência e cuidados paliativos, diretamente da Humana Magna. Seja bem-vindo, doutor Eduardo Dias, já está aqui comigo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar desse evento. O prazer é nosso também, né, bater esse papo, esclarecer muito, né, sobre a Humana Magna, sobre todo esse ambiente, né, hospitalar, de cuidados paliativos e muito além, né, como a gente vinha conversando nos bastidores. Vai ser muito legal conhecer mais sobre a empresa e sobre o trabalho também que vocês desenvolvem, né? Para começar o nosso bate-papo, doutor, a gente pode começar trazendo um pouquinho do início aí, como que surgiu a ideia, né, da Humana Magna? O que fez, né, surgir a Humana Magna? Perfeito. Eu acho que a Humana Magna surge num contexto de um processo de envelhecimento da população, né? Muitos desses pacientes, o nosso país ainda não está preparado para o envelhecimento, e nesse contexto, muitas pessoas vão envelhecer adquirindo perdas, vão acabar tendo perdas funcionais, né? Vão acabar acumulando perdas funcionais. Então, nesse contexto, esse processo de adoecer, ele pode impactar muito negativamente, tanto para a família quanto para o sistema de saúde. E aí a Humana Magna surge nesse contexto, para oferecer um cuidado diferenciado para aquele indivíduo que teve um processo de adoecimento e que teve um impacto no seu dia a dia, né? Para tentar fazer com que esse indivíduo se recupere e volte a viver em comunidade da forma mais próxima possível do que ele vivia anteriormente. Então, diferente do hospital, né, dos pacientes agudos, né, que vão tratar de doenças, né? A Humana Magna tem um papel de reinserção social mesmo, né? De trazer esse indivíduo e fazer com que ele volte à vida dele o mais próximo possível do que ele vivia antes. E, assim, para trazer, né, esse paciente, esse indivíduo, né, de volta aí para uma vida normal, né, a gente sabe que são vários os problemas, né, eu sou bastante leiga no assunto, né, sou jornalista, mas, né, popularmente a gente conhece aí muitos problemas que deixam a pessoa muito debilitada, né, com muitos limites, né, e quais os trabalhos, né, que a Humana Magna desenvolve e traz para reabilitar esse paciente, para trazer, né, esse paciente para uma vida normal, né, na medida do possível? Bom, quem que é efetivamente as pessoas, os pacientes, né, os indivíduos que vão para a Humana Magna, né? Geralmente ele passou por uma internação, né, por algum processo de adoecimento, né? Então vamos supor, teve um acidente automobilístico que deixou ele com algum comprometimento, ou teve um acidente vascular cerebral que deixou ele com algum comprometimento importante. A gente viveu muito na pandemia, o pós-Covid, né? Teve muitos pacientes que tiveram Covid, tiveram sequelas por conta do Covid, né? Então, esses indivíduos, eles tiveram perdas, né, funcionais, perdas nas suas atividades básicas, instrumentais da vida diária, e com isso, o retorno dele para casa seria numa condição mais complexa, mais difícil de ser cuidado, né? Então, a Humana Magna presta esse serviço de transição de cuidado, né? Então, o indivíduo, ele vai, depois que ele passa dessa fase aguda, dessa fase grave, em que a vida dele corria risco, né? Quando ele passa para essa fase de convalescença, ele deve ir para o hospital de transição para justamente receber esse cuidado, né? E aí ele vai receber um cuidado de uma equipe multiprofissional para justamente fazer esse processo de reabilitação, né? Esse processo de reorganizar a vida dele, né? Para que ele volte o mais próximo possível do que ele estava anteriormente, né? E nesse processo a gente consegue organizar o domicílio do indivíduo,
organizar a família e os cuidadores para oferecerem esses cuidados e diminuir a complexidade de cuidado, né? Então, por exemplo, se ele sai do hospital com uma ferida, a gente vai fechar essa ferida. Se ele sai do hospital com uma dificuldade de deglutição, de mastigação de um alimento, a gente vai trabalhar essa questão dessa dificuldade. Se ele sai do hospital com uma dificuldade de fala, a gente vai trabalhar nessa forma de comunicação do indivíduo. Então, a gente vai trabalhando esses diversos aspectos, né? Muitos dos pacientes conseguem realmente se recuperar, né? E voltar para a comunidade, voltar para o seu domicílio e voltar a ter vida muito próxima do normal, ou muitos deles até normalmente, né? Alguns pacientes, uma parcela pequena, eventualmente já tem um quadro muito comprometido e, eventualmente, eles precisam ficar conosco, né? E esses indivíduos vão ser cuidados até o final da vida deles, né? De uma forma, assim, com muita dignidade, né? E respeitando a biografia desse indivíduo. E aí, nesse processo, a gente vai cuidar dessas pessoas com a filosofia dos cuidados paliativos, né? Então, a gente faz tanto a reabilitação quanto os cuidados paliativos, e que muitas pessoas acham que são coisas diferentes, coisas opostas, mas não, são coisas que estão muito, muito próximas de si, que tem muitas coisas que falam a mesma coisa, como objetivos comuns, né? Uhum, sim. E falando assim, né, de cuidados paliativos, né, como eu tinha falado anteriormente, né, assim como eu acredito que muitas pessoas também não são da área médica, né, não entendem muito bem o que significa, para esclarecer para todo mundo, né, que está nos assistindo, que está acompanhando o nosso conteúdo, o que são, assim, cuidados paliativos, né, até essa questão que você falou que estão ligados, né, ali, essa parte de reabilitação, cuidados paliativos. Explica um pouquinho melhor pra gente, assim, de uma forma simples, né, para todo mundo entender e esclarecer, né, de uma vez por todas, o que são, né, os cuidados paliativos, essa reabilitação. Ótimo, acho que essa talvez seja uma das perguntas principais, né? Acho que isso é fantástico falar sobre isso. É um lugar que eu me sinto muito à vontade de falar isso, né? Eu sou geriatra e paliativista, né? E meu dia a dia é fazer isso, né? Acho que a primeira questão que a gente precisa falar para a comunidade como um todo, né, o que são os cuidados paliativos. O cuidado paliativo cuida de pessoas que têm uma doença grave ameaçadora da vida, né? Em qualquer estágio da doença, a gente não cuida só do indivíduo quando está no final da sua vida, né? Pode ser, inclusive, desde o momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Então, se você recebeu o diagnóstico de um câncer, por exemplo, você já é um paciente com indicação de ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, né? Tem trabalho científico que fala isso, né? Quanto mais precocemente você recebe cuidados paliativos, melhor é o seu desfecho da evolução da sua doença, né? Inclusive, quem recebe cuidados paliativos junto com o tratamento modificador da doença, né? Então, se você recebe tem um trabalho do New England, que é uma revista de altíssimo impacto na sociedade científica, né? Que fala que as pessoas que foram tratar um câncer de pulmão, que receberam cuidados paliativos junto com o tratamento modificador da doença, junto com o tratamento oncológico, e as que não receberam, né, eles tiveram 2 grupos. Quem recebeu viveu 6 meses a mais do que quem não recebeu cuidados paliativos. Ou seja, o cuidado paliativo, inclusive, ele aumenta a sobrevida das pessoas, né? Acho que a discussão aí é enorme, né? O porquê disso, né? Acho que porque um dos princípios fundamentais dos cuidados paliativos é prevenir o sofrimento e cuidar do sofrimento, né? Essa acho que é a espinha dorsal dos cuidados paliativos, né? E o cuidado paliativo trabalha muito com a questão da biografia do indivíduo, né? Cuidando das 4 dimensões do indivíduo, a dimensão física, né? Porque é a dimensão mais exuberante, né? Que talvez assim, um corpo que sofre do ponto de vista físico, você não consegue abordar as outras dimensões. Mas também cuida da parte psicológica, da parte social, familiar e da parte religiosa espiritual, né? Então, esse cuidado holístico do cuidado paliativo. É importantíssimo dizer, e eu acho que esse é o ponto mais que eu defendo muito no meu dia a dia e que eu faço, eu tenho uma luta incessante de sempre explicar para as pessoas isso, que fazer cuidados paliativos, oferecer cuidado paliativo não é igual a fazer limitação terapêutica, não é igual tirar os tratamentos, né? Fazer cuidado paliativo não é suspender tratamentos, né? Então, eu vou continuar às vezes com o tratamento modificador da doença, com o tratamento que muda a estratégia da doença até o momento final do paciente.
A única questão que o cuidado paliativo vai colocar numa balança. Se aquilo é benéfico para o paciente, se aquilo é maléfico para o paciente ou se aquilo é fútil para o paciente, tanto faz, né? Então, essa seja talvez a filosofia principal dos cuidados paliativos, né? E que você pode oferecer em qualquer momento da doença, né? Desde o momento precoce, desde o diagnóstico precoce da doença, né? Então, acho que isso é importante. Outra questão é a interface entre reabilitação e cuidados paliativos, né? Acho que muita gente acha que são coisas diferentes, né? Eu reabilito até aqui, daqui até lá, eu vou só fazer cuidado paliativo. Não. As duas estratégias de cuidado, elas têm pontos em comuns, né? Ambas querem o bem-estar do paciente, ambas querem aliviar o sofrimento e os sintomas do paciente, ambas querem auxiliar esse indivíduo a ressignificar a sua vida com as suas dificuldades e com aquele processo de adoecer, né? E acho que o mais principal de todo, ambas utilizam da equipe multiprofissional, né? Que a gente... pelo fato de a gente cuidar de pessoas extremamente complexas, com biografias assim, fantásticas, né? Que quando você cuida de um paciente com essa filosofia de cuidado, você mergulha dentro da vida dele, né? Você acaba descobrindo diversas coisas que talvez outras especialidades nem se atentem para isso, né? Nesse contexto, a gente acaba lidando com diversos problemas e diversas situações muito específicas e que, às vezes, um único profissional não tem expertise para cuidar. Então, o papel da equipe multiprofissional é super importante. Eu, como médico, não consigo fazer reabilitação e cuidados paliativos sozinho. Não consigo. Eu preciso ter outras expertises. Eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do terapeuta ocupacional, eu preciso de um psicólogo, eu preciso do educador físico, eu preciso ter um assistente social, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do nutricionista, enfim. Porque cada pessoa dessa tem uma expertise diferente da minha, né? E tem habilidades diferentes da minha. Então, a gente, tanto na reabilitação quanto no cuidado paliativo, não se faz sozinho. A gente é uma equipe e tem sempre andando de mãos dadas e oferecer esse cuidado diferenciado pensando no todo. Exatamente. E esse cuidado diferenciado, a gente percebe que a Humana Magna tem, né, esse olhar diferente para a questão dos cuidados paliativos, para a reabilitação, né? E entrando, então, ali na parte do hospital de transição, né, que você estava explicando, Eduardo. Conta um pouquinho para a gente, então, assim, falando um pouco mais disso. O que é um hospital de transição, né? Para quem o hospital de transição ele é indicado, ele é mais indicado, assim, só para ficar bastante claro mesmo. Perfeito. Acho que essa é uma dúvida que, inclusive, a sociedade médica não sabe, né? Infelizmente. O hospital de transição, então, ele, como eu tinha falado, ele serve para cuidar do indivíduo nessa fase de convalescência, né? Tem diversos indivíduos que, quando tem algum processo lá de adoecimento, eles conseguem retornar para casa, né? Vamos pegar a gente, nós somos jovens, se a gente tiver uma pneumonia agora e ficar internado no hospital, vou ficar lá 2, 3 dias internado, vou para casa, termino antibiótico em casa e consigo daqui uma semana, 10 dias, talvez voltar à minha vida normal. Algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, né? E vão estar muito debilitadas, porque vão ter um processo de adoecimento mais grave, né? Vai ter uma pneumonia mais grave, né? E esse indivíduo, ele precisa passar por esse período de convalescência justamente para receber cuidados para que ele melhore, ele atinja o máximo da sua capacidade para poder voltar para casa com a menor complexidade de cuidado, para que ele volte para casa e que não seja um transtorno o ato de cuidar, né? Você pode me perguntar assim, poxa vida, mas será que todo mundo não poderia ir para casa, né? Essa é uma pergunta, né? Tem atendimento que pode ser feito em casa, né? Mas eu acho que tem uma questão importante que a Humana Magna como hospital de transição oferece. Primeiro, a infraestrutura, né? A gente tem uma estrutura muito robusta, muito diferente de hospital, né? Então, a gente tem um centro de reabilitação muito robusto, né? Que a gente oferece um cuidado diferenciado para o paciente. E a gente tem outras coisas também que o hospital, por exemplo, não tem. A gente tem, por exemplo, uma sala de treino de atividades básicas de vida diária, né? Então, é uma sala que tem cama, tem pia, tem armário, tem vaso sanitário, tem chuveiro, né? Em que o paciente vai treinar essas atividades do dia a dia, né?
A gente tem, por exemplo, o solário, né? O solário é uma coisa que eu acredito muito, né? Então, a exposição ao sol, ela é muito descrita na literatura como muito benéfica para o paciente nesse processo, né? Porque, imagina, você vai e fica no hospital 20 dias, 30 dias, às vezes meses no hospital, e muitos pacientes ficam enclausurados dentro do quarto, né? E eu defendo muito isso, Yasmin, de tirar o indivíduo desse claustro que pode ser o quarto e de levar ele mais próximo à vida que ele estava anteriormente. E exposição solar é muito importante. Os relatos que a gente recebeu, assim, já estou na Humana há 8 anos, desde o início, né? Eu brinco que o meu crachá é o 01, eu sou o 01. Os relatos que a gente ouviu ao longo desses anos todos dos pacientes e que eles vão ver o sol pela primeira vez ou que tomam um banho de chuveiro depois de ter ficado muito tempo no hospital, assim, são coisas que às vezes são inacreditáveis, porque a gente tá aqui no dia a dia, a gente não valoriza isso, né? Pra gente é normal. As pequenas coisas. A gente é normal eu estar sentado aqui conversando com você, estar trocando ideia. Para essas pessoas que ficaram enclausuradas dentro de um quarto, que estão vendo o mundo da horizontal, né? Não é tão normal assim, né? E quando você faz essa transformação, isso é importante. Então, o hospital de transição exatamente faz esse papel de oferecer o cuidado médico e da equipe multiprofissional, mas também com uma estrutura mais próxima da casa e tentar fazer esse depara, né? E de uma estrutura para outra. E a gente tem várias coisas que eu posso exemplificar aqui depois para você, assim, do que a gente faz lá de cuidados para os pacientes, para justamente ele volte para a condição de comunidade. Muito bacana, Eduardo. E assim, quem não é da área, né, da área médica, tem uma visão, né, hospitalar, uma visão do hospital que a gente percebe que a Humana Magna quebra, né? Qual que é a diferença, assim, né, de um hospital normal, né, que muitos consideram, né, e veem dessa forma, e um hospital de transição? Perfeito. Olha, a diferença é exorbitante, assim. O hospital normal, para que ele serve, né? Que a gente chama de hospital de agudos, né? Ele serve basicamente assim, eu preciso ir lá, receber um diagnóstico, receber um tratamento adequado e um monitoramento para ver se aquele tratamento está sendo efetivo ou não, né? Basicamente isso é o hospital, né? Então o hospital ele cuida do que a gente chama da fase aguda, né, da doença. Então ele vai tratar de uma infecção, né? Vai tratar um AVC, vai tratar o indivíduo logo depois que ele teve um acidente, né? Teve um infarto, uma embolia pulmonar, né? Então, o hospital de agudo, ele está focado na doença, né? Na reabilitação, na recuperação da doença. O hospital de transição, não. A doença é importante, mas ela é só uma parte do cuidado. Né? O processo, no hospital de transição, na Humana Magna, a doença é importante, mas é importante também todo. A funcionalidade do indivíduo, o que ele é capaz, o que ele não é capaz de fazer. Trabalhar as potencialidades dele, onde a gente vai conseguir chegar com esse indivíduo, né? E o mais importante de tudo é trabalhar a biografia do indivíduo, né? O que para esse indivíduo, quais são os valores dele? Quais são os significados de bem-estar, de vida para esse indivíduo? Então, esse é o objetivo do hospital de transição. Porque aí a gente vai trabalhar esses valores e isso fazer um cuidado personalizado para esse indivíduo, né? A gente teve casos, assim, que pra gente foram muito emblemáticos, assim, acho que pescando um caso, assim, que me vem à memória agora, a gente teve uma moça que ficou internada conosco, ela ficou internada na UTI durante muito tempo, e o paciente, quando ele fica muito imobilismo, né, ele perde a capacidade da motricidade, né, a gente chama isso de polineuropatia doente crítico. E ela foi pra gente, ela estava praticamente imóvel, né? E ela conseguiu recuperar função motora mesmo, né? Ela conseguiu voltar a andar, voltar a se movimentar, voltar a se alimentar sozinha, né? E a gente estava trabalhando o momento de ela ir para casa, né? E ela sempre trabalhou usando transporte público, né? E ela ficou com medo, puxa vida, eu vou ter que voltar a andar de metrô, né?
nossa, como será que eu vou lidar com o equilíbrio de me segurar, né? De me manter em pé, né? De andar de metrô, né? E aí, o que a equipe fez? A necessidade dela era ela além um pouquinho daquilo que a gente imaginava, né? E isso é trabalhar a biografia do indivíduo, né? Isso é trabalhar a reinserção social e o retorno à comunidade, né? A gente pegou essa moça e a gente levou pro metrô. E ela foi junto com a fisioterapeuta e ela fez um passeio, um treino de metrô, de andar de metrô, ida e volta, para treinar equilíbrio, treinar essa motricidade. A gente teve uma outra moça também, que ela teve um AVC e ela ficou com uma sequela motora de um lado, e ela ficou com uma sequela também de fala, né? E qual que era a demanda dela? Poxa vida, eu vou ao supermercado, como que eu vou fazer para pegar as coisas que eu preciso dentro nas gôndolas ou dentro das geladeiras, né? E como eu vou fazer para falar, como eu vou fazer para pagar, né? Então, uma equipe foi junto com ela, um supermercado do lado ali nosso, e para treinar essa questão dessa compra, né? Então, o cuidado no hospital de transição, ele vai além da doença, muito além da doença, né? Ele vai além ele vai para a questão do indivíduo, da biografia, né? Do qual é a necessidade dele, né? Então, são trabalhos completamente diferentes, complementares, não excludentes, né? A Humana não quer ser um hospital de agudos, um hospital normal. A Humana é um hospital que tem um papel específico, né? Então, não é melhor nem pior, é diferente. E um papel fundamental, né, Eduardo? E é como você disse aí, né, a Humana, ela se preocupa também com a parte emocional, né, do paciente. Não é só ali, né, porque, como você disse, né, coisas pequenas, né, do dia a dia, da nossa rotina, que passam a ser, né, muito importantes, muito grandes para quem fica muito tempo numa cama, para quem não tem, né, o privilégio de tomar um banho, assim, da forma que quer, né, aquele banho gostoso, ou mesmo tomar um sol, né? Isso tudo faz muita diferença. E então, essa parte emocional, a Humana, ela se preocupa, né? A Humana Magna se preocupa muito com essa parte emocional do paciente. Sabe, Yasmin, acho que nesse tempo todo, eu acho que foi um grande aprendizado estar lá dentro, porque a gente vê que o paciente sofre, né? Mas existe ali um binômio que é paciente e família, né? E que a família sofre tão, às vezes até mais do que o paciente, né? É que o paciente tem uma dor física, né? E que a família talvez não tenha, né? E aí a gente aprendeu muito, assim, como a gente precisa cuidar da família também, né? Porque você imagina, se colocar no lugar, assim, poxa, você tem seu esposo, você tem seu filho, você tem seu pai, sua mãe, né? E que nesses eventos de adoecimento grave, assim, as pessoas se desfiguram demais, né? Elas perdem um pouco aquela identidade que ela tinha antes, né? E a gente precisa auxiliar tanto o paciente quanto as suas famílias a ressignificarem isso, né? O trabalho da equipe da psicologia, da equipe, de toda a equipe, né, de uma forma geral, mas da psicologia ainda mais, assim, ela tem que ter um olhar além, né, olhar o que está por trás daquela situação. A gente teve um evento, assim, que para mim foi muito marcante dentro da instituição. A gente teve um paciente que ele tinha tido um AVC. Um paciente jovem, e ele estava assim, com déficit motor, tinha traqueostomia, tinha sonda, né? E ele tinha filhas muito pequenas, assim. E as crianças olhavam para aquilo e olhavam assim com uma certa repulsa, assim, né? Porque é estranho, né? Você ficar olhando para o seu pai, que antes ele tinha uma figura, né? E agora tá com uma figura diferente, né? E a gente percebia que as crianças tinham esse distanciamento em relação ao pai. E a equipe, assim, viu essa necessidade, porque isso entristecia o pai, entristecia a mãe, né? E também tinha essa questão de reconstruir essa relação, né? E a gente teve que pensar um pouco fora da caixa, né? A gente falou, puxa, o que a gente vai fazer para essa família, né? A equipe pensou num negócio que eu achei muito legal, assim, eu sinto muito orgulho de contar isso, assim. Eram aqueles dias de verão que estava muito quente, e a gente fez no final de semana, lá no nosso solário, fez uma pool party.
Então a gente comprou lá umas piscininhas de plástico, encheu de água e falou pra mãe trazer as crianças de biquininho, comprou lá umas bolas, umas coisas. E aí, gente, colocou aquela família junto para brincar ali, né? E aí, naquela questão lúdica ali, as crianças começaram a se aproximar mais desse pai. E aí, a questão nem era mais a figura do pai. A questão era estar junto, estar brincando ali, estar naquele momento de diversão, né? Então, e isso é cuidar da família também, né? E além do que cuidar só da doença, né? Então, mas eu tenho estrutura para isso, né? Na Humana a gente tem. Imagina num hospital grande, não tem um solário para você colocar uma piscininha de plástico, né? Graças a Deus, a gente tem essa estrutura que permite a gente fazer essas coisas que são fora da caixa. A gente teve um paciente recentemente que ele queria muito comer churrasco, ele tá lá com a gente há um tempo. E aí, assim, poxa, a equipe toda se organizou para fazer um churrasco para ele, assim, porque ele não tinha condições de sair para comer o churrasco fora. E a gente fez um churrasco para ele lá, assim. Pra você ter ideia, debaixo da minha mesa tem uma churrasqueira elétrica, assim. Que a gente às vezes faz alguns churrascos, algumas coisas assim lá. Então, e é justamente pensar realmente no valor, na necessidade, naquilo que o outro deseja, né? Sim, é esse olhar humano, né? Que a Humana Magna traz aí nos cuidados, né? E que fazem toda a diferença, né, Eduardo? Porque, nossa, igual a gente estava falando, um churrasco, né? Imagina o quão importante foi esse churrasco, né, para esse paciente. E como você disse, a pool party, né, também, como foi importante para a família, né, do paciente, não só para ele, que teve ali aquele momento, aquele olhar diferenciado das filhas, né. Isso com certeza fez, assim, teve um significado imenso, né, para toda a família. E, Eduardo, por que você acha, assim, que a saúde emocional, ela não é um custo, assim, né, ela é mais um investimento dentro das empresas? Acho que vale a pena a gente falar mais sobre essa parte emocional. Eu não tenho a menor dúvida disso, assim. A gente tem um termo que a gente usa muito lá, que é o cuidar de quem cuida, né? Então, eu preciso cuidar de quem está cuidando, né? Para que esse indivíduo tenha a sua capacidade psíquica não impacte negativamente na sua capacidade cognitiva, para que esse indivíduo possa oferecer o melhor cuidado para o paciente, né? E às vezes são ações tão pequenas, né, que você pode fazer e cuidar desses indivíduos. Então, a gente cuida muito do emocional dos nossos colaboradores, né? Justamente para oferecer uma qualidade de cuidado, assim, para os pacientes, né? E para o colaborador. A gente teve um evento que foi tão legal lá. Para mim foi muito transformador, sabe? Porque a gente teve uma paciente que estava com a gente, uma paciente muito querida, ela já faleceu, mas eu tenho um grande carinho por ela e pela família, assim. E ela era mãe de santo de um terreiro de Umbanda durante muitos anos. A vida dela foi uma vida altruísta, uma vida de doação. A vida dela foi essa, né? E ela ficou com a gente, ela tinha uma doença renal crônica, precisava fazer diálise e tal, já estava muito fatigada, uma situação bem, bem complicada. Sim. E eu aprendi, eu não sou da religião da Umbanda, mas eu aprendi com ela que quando eles estão nessa fase... quando eles são muito adoecidos, que eles não vão conseguir mais tocar o centro, eles precisam passar o terreiro para uma outra pessoa da família, né? Só que ela não tinha condições de ir até o terreiro. E a gente fez o culto ecumênico lá dentro da Humana. Nossa. Né? E eu vou falar para você que foi assim, a gente fez isso para cuidar da paciente, né? Porque o foco era que ela conseguisse fazer os seus rituais religiosos, né? Porque aquilo era muito simbólico para ela. Yasmin, eu vou falar para você assim, teve um impacto que a gente esperava para a paciente, mas teve um impacto tão grande para os colaboradores, porque vários dos colaboradores que são dessa religião não imaginavam, eles vieram agradecer a gente, né, a gestão do hospital, por permitir que aquilo fosse feito dentro de um hospital, né? Que eles nunca imaginavam que aquilo poderia acontecer, e eles se sentiram extremamente representados, né? Isso é uma questão muito do nosso país, né? Muitas pessoas dessas religiões afrodescendentes, elas acabam sendo marginalizadas, né? E
e essas pessoas se sentiram tão representadas, e assim, e depois disso, tantas pessoas vieram falar pra gente, e a gente acabou valorizando isso, né? Falou assim, gente, isso não importa se seja de religião A, B, C, D ou E, enfim, pra gente não importa. O importante é o cuidado que você oferece pro seu paciente, né? Então foi um negócio que a gente focou numa coisa, mas a gente acertou em outra que a gente não imaginava, assim. E legal que vários dos colaboradores que estavam lá no dia foram participar desse evento, assim. Foi muito bonito de ver, muito bonito mesmo, sabe? Nossa, eu imagino. E foi incrível, né? Assim, foi muito marcante, não só para paciente, né? Para a família, mas para os colaboradores, né? Fantástico, fantástico. Porque, assim, as pessoas se sentem representadas, né? E essa representatividade, ela dá identidade, né? E ela dá pertencimento às pessoas. Eu acho isso muito legal. Isso mostra muito do diferencial, né, Eduardo, do tratamento dentro de um hospital de transição, né? Conta um pouquinho pra gente mais, né? A gente tá falando muito disso, mas eu acho muito bacana a gente reforçar, porque é algo diferente para muitas pessoas, né, que estão aprendendo agora sobre um hospital de transição. Como é o tratamento, né, dentro de um hospital de transição? Perfeito. Quando o paciente chega, a gente faz toda a equipe avalia, né? Todos os profissionais de todas as especialidades avaliam o paciente e a gente constrói um plano terapêutico para o paciente, né? Nesse plano terapêutico, a gente estabelece metas a curto, médio e longo prazo para o paciente, né? Aí, quando o paciente... aí a gente faz uma reunião com o paciente e a família, nesses primeiros dias de internação, já para passar essas metas, né? E nessa reunião, a gente já fala como vai ser organizado para esse momento que esse indivíduo vai para casa. Geralmente a gente já tem uma data de mais ou menos de alta para o paciente. A gente fala, daqui 30, 60 dias você vai embora para sua casa. Já vamos organizar isso. E aí a gente trabalha essas terapias todas, né? Então, a fisioterapia, a fono, acompanhamento médico, acompanhamento de enfermagem, tudo, né? Nas rotinas que são pré-estabelecidas, né? E esse paciente, ele vai readquirindo as suas funções, os objetivos do seu plano terapêutico, ele vai adquirindo isso, né? Quando tá faltando ali em torno de 15 dias do paciente ir embora, a gente faz a gente chama de uma reunião de pré-alta, né? A gente chama de novo o paciente e a família para organizar a saída para casa. Então a gente vê, olha, vocês conseguiram organizar o domicílio, precisa de, sei lá, cama, precisa às vezes reformar um banheiro, precisa às vezes fazer uma dieta específica, buscar uma medicação específica, alguma coisa. Então a gente vê quais são os pontos que podem ser dificultosos para a família, então para organizar a saída para casa, né? E aí a gente já estabelece a alta, já fornece as receitas, os encaminhamentos, as documentações que precisam do paciente antes de ele sair, para que a família organize o domicílio para ele, né? A gente faz até uma avaliação de adequação ambiental, por exemplo. A gente sempre pede para a família, olha, tira foto, faz vídeo da casa, porque pra gente precisar olhar, às vezes a gente precisa ter um olhar da terapeuta ocupacional, principalmente, porque às vezes algumas casas precisam ser feitas algumas adaptações, né? Pensar hoje nos apartamentos pequenos, que as portas dos banheiros são muito, muito estreitas, né? Sim. E às vezes para o paciente entrar, às vezes com uma cadeira de banho, às vezes é difícil. Então, às vezes você precisa fazer essas modificações. A gente orienta a família a fazer isso, né? E aí, então, a gente prepara essa alta. E aí, antes do paciente ir embora, a gente tem uma coisa que eu me orgulho muito de ter criado, que chama a entrega de bandeirinhas, né? Como funciona a entrega de bandeirinhas? A gente chama o paciente lá no centro de reabilitação, chama outros pacientes também e chama a equipe para entregar as bandeirinhas. As bandeirinhas são metas do que ele conseguiu alcançar, né? E a gente toca We Are The Champion, aí todo mundo se abraça. Ou um paciente ou um colaborador entrega uma bandeirinha. Então, a bandeirinha é assim, olha, consegui voltar a comer, consegui voltar a andar, consegui fazer o desfraude, consegui sair da ventilação mecânica, enfim, são várias metas que a gente tem, né? E aí os pacientes guardam essas bandeirinhas, ele ganha uma canequinha que ele guarda. E aí a gente faz isso, a gente publica, tem no Instagram nosso, que dá pra ver essa entrega, a gente chama de cerimônia das bandeirinhas, né? Nossa, e a gente entrega aos pacientes. E o que é legal, assim, lógico que quem recebe fica super feliz, porque são metas alcançadas, mas para aquele que ainda tá no processo, aquilo motiva ele a ter força, a lutar e querer
alcançar os seus objetivos, porque vai ter o dia dele da entrega das bandeirinhas dele também, entendeu? Então, você usa uma estratégia de cuidar de quem já tá saindo, mas de cuidar de quem tá lá dentro. Ainda tem muita coisa ainda pra passar, né? Que tem um caminho árduo. Então, essa foi uma das coisas bem legais que a gente criou e a gente usa muito. E as famílias e os pacientes adoram, assim. E é bem divertido o ambiente, porque toca música. É bem diferente, né? Bem descontraído. Totalmente descontraído, totalmente. Ai, que bacana. Isso mostra muito de como que funciona, né, o tratamento da Humana Magna, né, ali no, né, o hospital de transição, né? Essa parte de incentivo, né, como você disse, os outros pacientes que ainda não alcançaram ali aquela bandeirinha, né, mas já fica ali na expectativa, esperando, né, pensando ali, motivado a alcançar. Exatamente. Porque... Gente, não é fácil estar nessa condição, né? Se você fizer um exercício de empatia ali, de imaginar o que o outro pode estar se sentindo, a gente precisa de muita motivação, né? A gente precisa de muita esperança, muita motivação. Então, a gente precisa fazer exercícios de trazer isso para o outro, né? Porque imagina, poxa, a gente tá aqui agora sentado, trabalhando, batendo um papo super gostoso. Imagina que amanhã eu acordo, eu tô numa cama e eu tô impossibilitado de fazer isso, né? Então, o teu sonho para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui um ano, hoje são 11 e numa situação como essa vira completamente diferente. Então, se você não trabalhar isso com o outro, essa questão da autoestima, né? A vida começa a ficar muito dura, né? Já tá dura, né? Mas ela fica ainda mais, né? E a descontração, né, que vocês trazem também ali pro ambiente. A música, né? O pessoal ali, todos interagindo, né? Colaboradores, pacientes. Não, e a gente faz várias outras coisas também, sabe? A gente, por exemplo, permite a visita pet. Então, por exemplo, os pacientes podem trazer os animaizinhos lá pra gente. Então, a gente até sugere que se traga. A gente pergunta no início, quando o paciente chega, se você tem animal de estimação e tal. Você tem... traga o animal. A gente tem um protocolo, claro, que ele tem que fazer, que ele tem que cuidar da questão da higiene do animal, da vacina do animal. E aí a gente sempre sugere. Essa semana mesmo foram 2 gatinhos lá. Ai, que legal. Tem as fotinhos que o pessoal publicou lá dos gatinhos. Vai muito mais cachorro, né? Aí os cachorros ficam lá em cima no solário com seus parentes, né? Com as pessoas. É muito legal, assim. A gente... E vai cachorro de todo quanto é tipo, né? E é muito bonitinho. Assim. A gente faz muita reunião familiar, né? Então, às vezes, a família quer... esse final de semana mesmo teve um evento. A família quis fazer um jantar, acho que foi no sábado à noite, se eu não me engano. Então foi lá a família toda, aí a gente disponibiliza lá a sala do ateliê e aí eles fazem. A gente faz muita festa de aniversário para os pacientes, para eles. A gente oferece o espaço e as famílias se organizam também. É muito, muito legal, assim. A gente pensa muito fora da caixa. Eu acho que a gente precisa, né, para cuidar desse tipo de paciente, né? Com certeza. Olha, bom, chegou aqui o nosso cafezinho, né, Eduardo? A gente tem um momento de cafezinho aqui no nosso podcast. Um cafezinho no capricho que o Lucas trouxe. Obrigado, Lucas, sempre arrasando nos cafezinhos. Vou pegar aqui para você. Aqui um café. Açúcar, adoçante. Obrigado. Bom, gente, e o momento do café é o momento de lembrar também, né, que o mundo empresarial tem o apoio da Print, referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e ótimos preços. Tudo com tecnologia de ponta e atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Então acesse print.com.br e descubra como levar a sua identidade visual para outro nível, tá? Eduardo, então, você estava me falando, né, agora da visita pet, né? Eu acho que compensa a gente falar um pouquinho mais disso, porque o pet, ele é visto, né, para muitos pacientes de uma forma e para outros de outra forma, né? Para muitos, o pet é a família dele. Então, ter o pet ali com ele faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu acho que traz o animal...
ele traz um amor que é muito puro, né? Assim, uma atenção e um carinho que é muito puro, né? E receber esse ato de amor ali naquele momento faz muita diferença, né, para os pacientes, assim. E é engraçado como que o animal também, quando chega, porque geralmente está muito tempo sem ver, né, o ente, né? E o animal também, quando chega, você vê, assim, aquela euforia, assim, principalmente os cachorros, né? Os cachorros, você vê aquela euforia absurda, assim, até a gente fica super empolgado, sabe? Assim, outro dia mesmo foram um casal de Bernese lá, assim, que é enorme, assim. E que eram 2 ursos imensos, assim, super bonitos. Atração, né? Atração. E aí, o que acontece? Muitas famílias acabam também indo lá participar desse processo, dessa brincadeira lúdica, né? Então a gente incentiva que traga mesmo o animal. Na maior parte vão os cachorros, mas às vezes vão os gatinhos também. E é muito legal de ver, porque traz humanidade, né? Exatamente. Traz humanidade. Eu ia falar exatamente disso, né? Esse lado humano, né? Essa valorização do lado humano e a empatia e a socialização ali de todo mundo, né? Os pacientes, outros pacientes, socializando com os animaizinhos ali de outros, né? E os colaboradores também, Exatamente. né? E agora há pouco, Eduardo, você falou de como a Humana Magna, ela traz também ali muitos profissionais, né? E que se complementam ali, né, nas funções. Cada um, né, com a sua função, com o seu conhecimento, né, a sua formação. E qual que é a importância, né, da equipe multidisciplinar nos atendimentos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Yasmin, assim, não dá para fazer esse tipo de cuidado sem ter uma equipe multidisciplinar. Não tem como, é impossível, né? Porque as necessidades do cuidado são muito complexas, né? Então, vou pegar um exemplo para você, assim, vamos supor uma coisa um evento que acontece muito pra gente. Então, tem muitos pacientes que ficam muito tempo internados no hospital e acabam perdendo muita massa muscular, ficam muito frágeis, né? Perdem motricidade, perdem a capacidade de ficar, às vezes até de sustentar o tronco, assim, né? De ficar sentado, né? Então, você precisa reabilitar essa capacidade, né? E você imagina, né, que para você fazer com que esse indivíduo readquira esta função, eu preciso de um suporte nutricional. Preciso fazer uma suplementação calórico-proteica. Preciso da caloria, preciso da proteína, porque a proteína vai ajudar a essa fibra muscular, né? Então, eu preciso de um bom nutricionista. Mas não adianta só entupir o paciente de suplemento se eu não exercitar essa fibra, se eu não exercitar esse músculo, né? Então, eu preciso de um bom fisioterapeuta para esse paciente, né? Para que ele faça os exercícios adequados para justamente ele receber esse cuidado e ele conseguir adquirir essa força, esse equilíbrio, né? Eu preciso de uma boa equipe de enfermagem para que eu ofereça o cuidado para que esse paciente fique higienizado da forma adequada, para que ele não faça lesão de pele, né? Ele tem essa pele hidratada, né? Depois que ele readquire a motricidade, eu preciso de um terapeuta ocupacional para que esse indivíduo utilize dessa nova capacidade, ou eventualmente, se ele não adquirir tudo, para que se faça alguma adaptação para que ele consiga manter a função, né? Vamos supor que ele não consiga mais fechar totalmente a mão, mas eu vou precisar, então, talvez pensar numa colher ou num garfo que seja um pouco mais grosso e que a apreensão dele tenha capacidade para que ele consiga se alimentar, né? Pode ser que o garfo que a gente use normalmente para aquele paciente não seja mais usual, mas que eu preciso fazer uma adaptação, né? E passar por esse processo difícil, né? Você impacta muito no seu emocional, né? Então, eu preciso do psicólogo, por exemplo, para que o psicólogo motive esse indivíduo, tire lá das profundezas dele, né? Recursos emocionais para ele consiga enfrentar aquela situação toda que ele está vivenciando, né? Porque você imagina, se o indivíduo ele não tem recurso emocional para enfrentar aquilo, ele não tem motivação para levantar da cama, ir lá fazer o exercício da fisioterapia, usar os suplementos, né? Receber o cuidado adequado de enfermagem, né? E
por exemplo, quando esse paciente tá indo para casa, às vezes ele precisa de algum recurso que eventualmente essa família nem sabia. Eu preciso de um assistente social para orientar onde ele vai buscar esse recurso, né? Então, assim, são muitas expertises, né? São muitos cuidados. O trabalho do médico, às vezes, você precisa pensar se não tem algum problema clínico específico, né? Às vezes o paciente, ele tá lá com uma imobilidade, às vezes pode ser, por exemplo, um hipotireoidismo, uma doença de tireoide, uma deficiência de vitamina, um problema renal, né? Então, você entende que eu tenho muitas variáveis para lidar nesse processo de adoecimento e que um único indivíduo não dá conta, né? Então, a gente precisa utilizar dessas expertises, assim. E eu sempre falo, assim, que eu, como geriatra e como paliativista, e hoje que faço transição de cuidados, a gente não vive sozinho. Não tem como fazer sozinho. Não. Por quê? Porque um único indivíduo não consegue saber. Então, a equipe multiprofissional... E é engraçado que, às vezes, você vê ideias, né, por exemplo, um fisioterapeuta dando palpite numa coisa do nutricionista, o enfermeiro dando palpite na questão do TO, dessa troca dessas informações. Por quê? Porque embora a gente tenha a nossa responsabilidade técnica, eu como médico, eu tenho minha responsabilidade técnica, né? Mas eu preciso dar um passo atrás para ter uma visão mais abrangente da coisa e ver quais são as necessidades do paciente. E aí eu vou dar palpite na do outro mesmo, né? Então, esse exercício de olhar além do que é o meu quadrado, ele é muito necessário. Então, você precisa ter várias cabeças pensando de formas completamente diferentes para oferecer o melhor cuidado para o paciente. E a gente percebe, né, que a Humana Magna, ela tem essa preocupação, né, em ter essa equipe, né, multiprofissional, e uma equipe que a gente percebe que é muito integrada, assim, né? Muito junta, muito próxima, como você disse, né? Que conversam entre si e acabam colaborando, né? Um com o trabalho do outro, aprendendo também, né? E não só isso, né, Eduardo? Também a Humana Magna se preocupa com a estrutura que oferece para o paciente, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre a estrutura, né? Oferecida aí pela Humana Magna. Poxa vida, acho que esse é um grande diferencial nosso, assim, e no qual eu mergulho muito, assim, mergulho mesmo, assim. A gente tem, acho que hoje a gente conta com 3 unidades, né? Unidade Verbo Divino, que foi a primeira, depois a unidade Indianópolis, né? Ibirapuera, e a última unidade que foi mais recente, a unidade Pompeia, né? Cada unidade tem em média 60 leitos, né? Todas as unidades têm um centro de reabilitação bastante robusto, né? Com diversos aparelhos para oferecer esse processo de reabilitação. Então, por exemplo, em todas as unidades eu tenho trilho de marcha, né? O que é o trilho de marcha? Quando o paciente começa a adquirir a habilidade de sustentar o tronco, mas ele ainda não consegue andar, a gente pendura ele num trilho que está no teto e ele vai começando a dar os primeiros passinhos, né? Então, para ele começar a trabalhar essa questão do fortalecimento, né, dos músculos, da musculatura dos membros inferiores. A gente tem a prancha ortostática, né, que é para aquele paciente que ficou muito tempo acamado, o sistema cardiovascular, ele perde aquela capacidade de regulação da pressão e da pressão arterial, da frequência cardíaca. Então, é uma cama que ela vai inclinando o paciente aos poucos, né, para justamente o sistema retreinar esse sistema cardiovascular, né. Então, isso a gente usa muito para aqueles pacientes que estão acamados, né. A gente tem, enfim, tem esteiras de alta performance, tem aparelho de musculação. Então, assim, é um centro de reabilitação muito robusto, né? A gente tem a sala de ABVDs, o treino de atividades básicas de vida diária, né? Que é justamente aquela... ele tem uma estrutura ali de fogão, de cama, armário, vaso sanitário, chuveiro, para o paciente aprender a fazer essas atividades novas, né? Que é a minha menina dos olhos, eu tenho solário, então todas as unidades têm solário, porque assim, eu acredito muito que a exposição ao sol, ela impacta. Pra você ter ideia, Yasmin, eu consigo tirar remédio dos pacientes só pelo fato de fazer exposição solar para o paciente, né? Nossa. E lá, o paciente vai para o solário na cama, porque tem paciente, às vezes, que não consegue sair da cama, a gente põe na cama mesmo, sobe com a cama no elevador e ele vai tomar sol na cama, né? Pacientes que não tem nenhuma mobilidade, né? Então sobe na cama para receber o sol.
Os nossos pacientes todos tomam banho de chuveiro, né? Então, aquele negócio de tomar banho na cama, de hospital, a gente não faz isso, assim, só para situações muito específicas, que tem alguma condição clínica que impede mesmo. Então, mesmo para aquele paciente que não fica sentado em cadeira, a gente tem cadeira que a gente chama de para tetraplégico, né? E o paciente toma banho deitado na cadeira. Então, todos os pacientes tomam banho de chuveiro. É muito mais digno, né? Pelo amor de Deus. Assim, gente, é engraçado como os relatos dos pacientes, as mulheres que têm... Eu não tenho cabelo, né, gente? Mas as mulheres têm cabelo que falam assim, a sensação de bem-estar que é lavar o cabelo no chuveiro, né, gente? Assim, eu não tenho cabelo mais, essa sensação eu já não tenho há alguns anos. Mas é fantástico como as pacientes contam isso pra gente, assim, né? Como isso traz um bem-estar, assim, né? Traz um alívio, né? A gente tem agora na unidade Pompeia o que a gente chama quarto terapêutico, que a gente fez uma banheira, uma jacuzzi, que a gente faz hidroterapia para os pacientes, né? Então ele consegue, ele tem um trilho que leva ele até dentro da banheira e ele faz uma atividade de hidroterapia ou faz um banho terapêutico mesmo, só vai lá para uma atividade relaxante mesmo para o paciente, né? E a gente tem outras coisas assim que são atividades que a gente faz para os pacientes, principalmente nos finais de semana. Então a gente tem as atividades de recreação, a gente tem o tio Sorriso, que é nosso recreacionista de final de semana, então ele faz bingo, faz artesanato, faz karaokê, que ele chama The Voice Brasil, The Coice Brasil, porque ele faz... que ele chama The Coice porque ele faz ao contrário. Ele não elogia, ele briga com as pessoas que cantam. É muito engraçado. A gente faz... tem as atividades coletivas que a gente faz. Então, por exemplo, recentemente teve a atividade de fazer brownie, teve atividade de fazer salada de frutas, teve a de chocolate agora na Páscoa, que eles fazem. Então, atividades que os pacientes vão fazer. Tem e também tem uma coisa que a gente faz muita coisa, que chama o passeio terapêutico, né? Então, por exemplo, na unidade Ibirapuera tem uma feira do lado da gente. Então, toda quinta-feira vai o grupo do pastel. Aí desce um monte de paciente com a equipe multiprofissional e vai comer pastel na feira. Pastel, tapioca. Na unidade Verbo Divino, a gente tem um lugar de food truck. Aí também tem um dia da semana que eles vão comer todo mundo no food truck. Nossa, que demais. Então, a gente tira as pessoas desse claustro que pode ser o quarto, né? Sim. Então, justamente para que eles possam viver ali próximo da comunidade, que a gente faria, né? Sim. Tem pacientes que já foram ao cinema. Ai, que bacana. Com a equipe. Enfim, a gente vai pensando fora da caixa, assim, né? O nosso quarto, o quarto em si, ele tem uma estrutura muito, muito de hospital mesmo. Então, tem rede de gases, cama, hospitalar, todos, né? Tem o sofá para o acompanhante, tem a poltrona para o próprio paciente, né? Todas as unidades têm cafeteria para os familiares, né? E tem os ateliês também, que são para as atividades coletivas e, eventualmente, para as famílias que pedem para fazer festas, né? Nossa, então, às vezes, festa de aniversário. Às vezes, quando vem Natal, Ano Novo, às vezes os pacientes têm condição de sair ainda, as famílias querem fazer a sua celebração ali, né? Então, a gente acaba tendo esses espaços, assim. Nossa, que bacana, Eduardo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. É realmente incrível ouvir, né? A gente fica, assim, envolvido, né? E imaginando, né? Eu vi algumas imagens, né? No Instagram, vocês têm, né? Isso. Algumas imagens ali disponíveis, vocês podem, né? Olhar também. E a gente vê que, né? A Humana Magna, ela traz a estrutura, ela traz o suporte emocional, a equipe de multiprofissionais, né, que se integram ali, mas tem muito essa preocupação também de mudar a visão ali do paciente, de trazer essa alegria, né, de trazer essa motivação mesmo para o dia a dia ali, mesmo naquele momento tão difícil, né, não só para o paciente, mas para a família, né, para os colaboradores que também sofrem, né, que estão ali no dia a dia, vendo, acompanhando, né, o desenvolvimento do paciente, torcendo para o melhor, né. Então, a gente percebe uma grande criatividade, né, de vocês, com campanhas, com, né, idas aí em cinemas, né, em feiras. Poxa, uma ida na feira para comer pastel, quem não gosta, né? Com certeza, para o paciente é tudo, é aquele momento, né, de descontração. E a descontração, né, em momentos assim, é tão importante. E comenta um pouquinho mais pra gente, Eduardo. Você falou, a gente percebe, né, quando você fala, assim, da criatividade, né, que a Humana Magna traz, como eu falei agora há pouco.
Você trouxe ali a questão das bandeirinhas, né? Que vocês também trabalham. E tem outras campanhas também que vocês desenvolvem, né? A gente conversou ali um pouquinho nos bastidores. E você me falou de uma árvore, né? Que vocês fazem. Que eu achei uma ideia incrível. E que com certeza motiva e faz muita diferença aí na vida de todos. Essa árvore tá famosa lá dentro agora, assim. A gente criou... Como a gente é um hospital de longa permanência, né? Os pacientes ficam muito tempo conosco. O evento queda é um evento ruim pra gente, né? Um evento que tem um impacto muito negativo pro paciente, né? Porque isso pode trazer uma nova sequela pro paciente, né? E aí, o que acontece? Nesse processo de reabilitação do paciente, que ele começa a ganhar a função, ele acha que ele já tá podendo fazer tudo, né? E aí, eles se arriscam, né? Uhum. Então, o evento queda acaba tendo um impacto negativo pra gente, né? Não que a gente não quer... Ao contrário, a gente quer que o paciente se mobilize, mas que não que ele se ponha em risco. Uhum. Então, como a gente criou? A gente criou uma campanha que chama Não Caia de Maduro, né? Aí foi... Como que a gente criou? Todos os postos de enfermagem, a gente fez uma árvore. E cada dos pacientes que estão dentro dessa campanha, eles recebem uma meta, né? Que fica na lousa lá onde está o plano terapêutico dele, dentro do quarto dele. E se ele respeita essa regra durante a semana e ele não cai, ele no final de semana tem um evento que ele coloca uma folha ou um fruto dentro dessa árvore, né? E aí é para conscientizar mesmo sobre o risco de queda, né? E aí o que aconteceu é que as árvores estão nos postos de enfermagem, né? E acabou mobilizando toda a equipe, assim, nesse evento, né? Então, e é engraçado que os pacientes, às vezes, eles... esse final de semana eu quero colocar a folha tal, eu quero colocar o fruto tal, assim, muito bonitinho. Graças. E aí, e a gente já conseguiu reduzir o número de quedas com essa campanha, né? E aí, as pessoas que vão lá conhecer a Humana... acabam acharam bonito e acabam fotografando, né? Então logo a gente vai ver isso copiado em algum lugar, né? Então foi uma campanha que a gente criou no Não Caia de Maduro, porque muitos pacientes querem levantar da cama, né? Tem outro evento também que outra estrutura, que a gente criou também, que é muito legal, que é o quarto automatizado, né? Então, como é que funciona isso, né? Os pacientes, a gente usa esses quartos só para os pacientes com lesão medular, né? São aqueles pacientes que estão com déficit motor. O paciente, ele não tem motricidade, né? Ele não tem mobilidade. Então, a gente automatizou o quarto para que ele desse por comando de voz por uma Alexa que tem no quarto. Então, ele pode ligar e desligar a televisão, ligar e desligar o ar-condicionado, as persianas, chamar a equipe de enfermagem, ele vai e baixar a cama. Então, a gente fez essa automatização para esse perfil de pacientes, para que eles tenham mais autonomia, né? Porque já tem a questão da motricidade. Agora, para coisas tão simples, ele ter que depender de outras pessoas, né? É muito ruim. Então, a gente acaba... Isso é uma tecnologia que a gente pode utilizar, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, isso também foi uma estratégia que a gente criou. Então, nas unidades, a gente tem alguns quartos automatizados para este perfil de pacientes exclusivamente. E que trazem esses quartos muito mais conforto, né? Porque essa questão da autonomia é tão importante, né? Para o paciente, para ele se sentir bem, né? Porque, poxa, né? Você, de repente, precisar que alguém, né? Troque o canal para você e faça. Imagina. Muito. Tá vendo só? Alexa, você é linda. Agradeço o elogio. Essa Alexa tá demais. Eduardo, e a gente percebe também, assim, conversando com você, claro, a gente falou da criatividade, né? Falamos da estrutura, falamos do emocional, né? Da preocupação com o emocional dos pacientes e de toda a equipe, da equipe multiprofissional também, que a Humana Magna dispõe. E a gente percebe, assim, você falando sobre a empresa, falando também sobre os trabalhos que vocês fazem, a gente percebe que você é muito apaixonado pelo que você faz, né? Dá pra ver que você conta empolgado de verdade, né? E você empolga também, né? Eu fico aqui empolgada ouvindo todas as histórias que você tá contando. Fala um pouquinho pra gente sobre essa paixão, esse amor que você tem pela sua profissão e pelo trabalho que você desenvolve na Humana Magna. Puxa, Yasmin, esse é uma coisa legal, assim, de falar. Eu tava até falando no caminho, né? Eu tive 2 grandes sonhos na vida, né? O primeiro sonho foi ser médico e o segundo sonho foi ser pai. Uhum.
E eu realizei os 2 sonhos da minha vida, assim, né? E aí, depois de muita terapia, eu descobri por que eu gosto, por que meus sonhos eram esses, assim, né? Eu acho que eu entendi porque o meu sagrado, a minha vocação tá ligada ao cuidar, assim. Então, o médico é cuidar, né? E ser pai também é cuidar, né? Claro. E é um lugar, assim, onde eu me sinto muito à vontade, assim, de cuidar do outro, sabe? Eu acho que eu sou geriatra e paliativista, então o perfil de pacientes que eu cuido e o perfil de famílias que eu cuido, na maior parte das situações, vem com muito sofrimento, né? Vem com muita perda, né? Com acúmulo de deterioração, né? De desconstrução mesmo do indivíduo, né? Sim. Então, eu acho que eu tenho isso, assim, como uma missão de vida mesmo, sabe? Eu gosto muito de estar do lado do outro. Assim, tem situações que a gente não vai conseguir reverter, né? Sim. Tem situações que, infelizmente, eu não sou onisciente, não sou onipotente e não quero ser, e graças a Deus que eu não sou. Mas eu acho que, às vezes, só pelo fato de você já estar do lado ali, cuidando, e você... passando para o outro a ideia de que ele tem com quem contar para ajudar a passar por aquela trajetória, isso por si só já pode aliviar muito o sofrimento do outro, né? Então, o meu papel está muito nessa questão do cuidar, assim, de estar do lado do outro. Eu me sinto muito à vontade nisso e me sinto muito feliz. E esses cases de sucesso, assim, é que assim, eu sou meio maluco às vezes. Eu penso umas coisas bem fora da caixa, assim. Tem uma coisa que eu quero muito ter, eu quero ter um cachorro dentro do hospital. Assim, eu ainda vou ter. Eu tô só convencendo meu CEO de permitir isso, assim. Porque eu acho que o cuidado, ele vai muito além do remédio, ele vai muito além do exame, ele vai muito além de um diagnóstico, de um tratamento. Isso é o mais simples que tem para fazer. Isso é o mais... E qualquer pessoa com pouca formação consegue fazer, sabe? E esse ano eu faço 20 anos de formado. E eu me sinto muito à vontade no que eu faço, sabe? E sinto muito prazer também onde eu faço. E eu acho que tem mais uma coisa legal, assim. Eu tô numa empresa que lê as minhas maluquices, assim. E que veste a camisa das coisas que eu falo, que eu sugiro, sabe? Que nem a história das bandeirinhas, do Não Caia de Maduro, a história da Pulpari, do churrasco. Assim, são muitas histórias, assim... que eu, na verdade, eu tô pensando algumas coisas, mas que, assim, foram maluquices que a gente foi criando e que pensar fora da caixa, porque a minha preocupação tá com o outro, sabe? A minha preocupação tá com o bem-estar de quem tá na minha frente. Eu quero cuidar de você enquanto você seja um indivíduo. Eu não quero cuidar da sua doença. A sua doença é só uma parte de você. E eu acho que a minha missão tá aí, sabe? E eu me sinto muito bem com isso, muito bem mesmo. Eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro no final do dia e falar assim, puxa, fiz a minha parte, sabe? Sim. Acho que essa sensação é muito boa ao longo da vida, assim, sabe? E sempre tendo ideias novas, né, Eduardo? Como você disse, você pensa fora da caixa, né? Um médico publicitário, mais ou menos. Pode ser. Que traz aí ideias novas que com certeza revolucionam, né? Ali o tratamento desses pacientes, tudo, né? E as ideias surgem. Mas sabe que as ideias não são só minhas, não, também. Muita coisa a equipe que acaba auxiliando, assim. Eu tenho que valorizar muito as pessoas que estão lá, assim. Porque as pessoas que estão lá, elas... eu acho que isso faz muito parte do DNA da empresa, sabe? O símbolo da empresa é a dupla hélice do DNA que se abre para abraçar, né? Esse é o símbolo da empresa, E as pessoas que estão lá, elas estão muito envolvidas, assim. E é engraçado que as pessoas que não se identificam com essa forma de cuidar, elas ficam pouco tempo, logo elas vão embora. Então, acho que a própria empresa tem esse DNA, sabe? De olhar além, de procurar o que está além, de
tentar fazer o melhor, de tentar cuidar, sabe? Assim, eu participei um pouco desse projeto lá do logotipo, da marca, mas eu acho que a minha sensação de vitória é que eu consegui tirar isso muito do logotipo e levar para o dia a dia, sabe? As pessoas que estão lá no dia a dia cuidando, elas têm isso na sua essência do seu dia a dia, do seu trabalho, sabe? E quem não adquire isso, rapidamente vai embora porque não se encaixa. Não se encaixa, sabe? Então isso é muito bom. Isso é muito... Eu sou entusiasta da vida, assim, sabe? Uhum. Eu sempre tento fazer do limão uma limonada e tento fazer isso lá no dia a dia. E sempre que alguém traz uma ideia nova, eu vamos trazer pra dentro, vamos fazer, enfim, vamos vestir essa camisa. Eu trago muito isso pra gente. Que bacana. E parabéns, né? Eu acho Obrigado. que quando a gente é entusiasta, assim, né? A gente tem muito mais sucesso em tudo que a gente se dispõe a fazer, né? Uhum. E essas ideias, assim, criativas, né? Esse entusiasmo que você acaba transmitindo também, né? Para a equipe, para os pacientes, aqui também, né? Falando aqui para o pessoal, faz toda a diferença, né? Eu queria pedir para você, Eduardo, por favor, se você, assim, tiver uma mensagem para você deixar para quem você quiser, sabe? Gostaria que você tivesse esse momento agora para deixar uma mensagem aí para quem está assistindo, para quem trabalha com você, para pacientes, para quem você quiser. Puxa vida, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar principalmente para os pacientes e para quem está cuidando, para as famílias, eu acho que o tempo vai trazer as respostas, né, de tudo, né? Acho que numa situação que a gente vive tão de incertezas, né, nesse processo de adoecer, o tempo ele pode ser seu aliado, né? E tem muitas perguntas que ninguém tem a resposta, ninguém tem, nem o paciente, nem o familiar, nem o profissional de saúde, ninguém tem a resposta. E quem vai trazer essa resposta é o tempo. O que cabe a gente é lidar com paciência, com resiliência, né? Com se cuidar para conseguir sobreviver a esse tempo e para alcançar essa resposta, né? Então, às vezes você procurar resposta para algumas perguntas pode ser torturador para você, né? Mas acho que tem que cuidar da saúde mental para esperar, porque muitas respostas só o tempo que vai dar. Com certeza. E assim, bom, nós falamos, né, de vários assuntos aqui, conhecemos um pouquinho, né, da Humana Magna. Tem algo mais que você gostaria de falar, assim, que você acredita que faltou ali no nosso bate-papo, que de repente a gente escapou? Tem alguma coisa? Eu acho que o principal motivo de a gente estar aqui, assim, é falar um pouco do que a gente faz, né? Que é dessa forma de cuidar diferente, né? Que é essa forma de cuidar que vai além da doença, né? Eu acho que o mundo precisa pensar nisso, né? A gente é muito... Eu falei essa frase em outros momentos. A gente é muito mais do que um diagnóstico. Então, eu acho que o cuidar, ele vai muito além do diagnóstico. O cuidar vai muito mais... Ele está muito mais ligado à biografia e aos valores do indivíduo. Eu acho que essa é a grande missão dessa instituição. Perfeito. Eduardo, muito obrigada, né? Quero te agradecer por participar aqui do nosso podcast. O papo foi incrível, né? Deu para aprender muito sobre esses cuidados que vocês oferecem, sobre a Humana Magna, a importância também, né, de um cuidado diferenciado, de um olhar humano, né? De uma preocupação com o emocional. Deu para aprender muito. Obrigada, viu? Legal. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então, né, mais um episódio aqui do nosso podcast Mundo Empresarial. Tem muito assunto, né? A gente poderia ficar falando aqui mais uma hora, mas, né, a gente precisa encerrar. Muito obrigada a você que está sempre ligadinho aqui na nossa programação. Obrigada novamente, Eduardo. E fiquem ligados, né, nas nossas redes sociais, no YouTube também, né? Que, lembrando, já somos mais de 140 mil inscritos. Então, se inscreva, compartilhe, curta. Você que é empresário, quer trazer sua história aqui também, vem conversar com a gente, que a gente vai adorar contar sua história, seus cases de sucesso, um pouquinho sobre a sua empresa, né? A gente aprende muito junto com você. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.